Paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam gozando de boa saúde, lendo a Bíblia, se edificando cada vez mais com o livro de Isaías, que é realmente uma beleza, uma coisa extraordinária, amém? Bora para o nosso devocional então, vamos começar com Isaías capítulo 13, lembrando mais uma vez que nós não estamos aqui para dar uma aula de teologia, nem para esgotar as verdades do texto de Isaías, o que seria quase que impossível, tamanha riqueza dos versos que estão aqui. A gente só vai compartilhar algumas coisas bem legais, interessantes, que de repente passa despercebido na sua leitura devocional, e é para enriquecer um pouco mais e tornar ainda mais atrativa e mais gostosa a leitura da palavra de Deus, amém? Vamos lá, capítulo 3 do livro de Isaías, ele começa uma mensagem a respeito da Babilônia. E eu gostaria de ressaltar para você aqui, que na época dessa profecia, a Síria era a potência principal daquela época, ela era a potência principal. Só que Isaías, ele anteviu o surgimento da Babilônia como um reino ainda muito mais cruel, muito mais perverso, muito mais destrutivo do que foi a Assíria. A Babilônia, ela representava todas as potências mundiais que eram independentes de Deus. A Babilônia ela se tornou não um ícone, né? Mas uma referência negativa para todas as potências mundiais que eram independentes de Deus, como eu vou comentar um pouco mais adiante, né? Então, ela representa a perversidade, a arrogância, ela representa tudo aquilo que é de mal, tudo aquilo que é de mal. Tanto que Apocalipse capítulo 18 fala que a grande Babilônia caiu, se referindo aos impérios, se referindo aos países que são ímpios, que são governados pelo ímpio, amém? Olha só, nós vamos ver aqui que do verso 4 até o verso 12, ele vai falar do dia do Senhor. E esse dia do Senhor é onde Deus vai manifestar todo o seu admirável senhorio sobre a criação e vai provocar um temor muito grande em todas as nações, principalmente nos ímpios, né? Então, quando acontecer esse dia, que Deus vier em glória, os seres humanos se encherão de terror. Nós sabemos disso, que Jesus um dia voltará, e o dia que ele voltar, meu amigo, para o seu povo vai ser um dia festivo, mas para quem não é, rapaz do céu, dor de barriga vai ser pouco. Dor de barriga vai ser pouco, você pode crer no que eu estou falando para você. Então o dia do Senhor é um tempo de vingança, é um tempo onde Deus vai cobrar das pessoas exatamente aquilo que elas fizeram. Aqueles que fizeram o bem, que andaram segundo o Evangelho, vão receber um corpo glorificado e vão andar na presença do Senhor. Mas o povo que é duro de coração, que não quer nada com Jesus, que não quer nada com a palavra de Deus, que não obedece, que é ímpio, mesmo que esteja dentro da igreja, se comporta como se fosse o povo ímpio, se conformando com o mundo, com o que nele existe, com a cultura que está aí, rapaz, esse povo vai, falar português bem claro, vai se lascar. Pode ter certeza disso. Os perversos, né? Os perversos que são aqueles que, podemos até colocar aqui nesse item aqui os religiosos, né? Não os cristãos verdadeiros, porque eles têm compromisso com Jesus. Agora o religioso, ele tem compromisso com a sua religião, com aquilo que ele acha que é correto. Então os perversos, eles vão receber o seu justo castigo por tudo aquilo que eles plantaram. Então o pleno significado do dia do Senhor, ele é muito mais amplo do que um dia certo, do que uma ocasião específica, ou do que uma nação específica. Ele extrapola isso. Vai ser um dia de acerto de conta de Deus, através da vinda de Cristo Jesus com toda a humanidade, beleza? Então tá aí o dia do Senhor para você saber o que significa isso. E eu achei interessante aqui no verso 5, ele fala aqui que a Síria era sua vara, a Síria foi a vara de Deus, e aí ele convoca outras nações para serem a sua arma contra a própria Síria, né? E aqui no verso 6, eu já falei, né, que é o dia do Senhor, antecipei e acabei falando antes da hora. Bom, eu quero comentar também aqui ainda no capítulo 13, eu quero falar sobre o verso 17, que diz assim: vejam, instiguei o reino da Média contra a Babilônia. Esse texto aqui ele faz uma referência
sobre aqueles países que estão ali na região do Irã, que eles acabaram se unindo ao Ciro, rei da Pérsia, para destruir a Babilônia. Então você vê que o Isaías está antevendo não só a chegada da Babilônia como império mundial, e aí nós vamos ver lá aquela Neemias, quando o rei Nabucodonosor teve aquela visão da estátua, né? Isso aqui é tudo muito antes, muito antes. Como também já está antevendo a própria destruição da Babilônia com o Ciro, que foi o que acabou acontecendo depois. Tá? No verso 19 ao 22, 19 ao 22 aqui, eu assinalei aqui, quando fala do glorioso esplendor e orgulho dos caldeus, a Babilônia, ele menciona aqui logo na sequência que está arruinado, então ele faz um contraste da época em que, lá em Daniel 4, mais ou menos, acho que é 4, no finalzinho de Daniel, aliás, capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, fala do esplendor da Babilônia, e aqui ele faz um contraste com a Babilônia já destruída, que ela não vai ser habitada por nada, por chacais, por animais selvagens, etc. e tal. E no verso 20, deixa eu lembrar aqui agora, a Babilônia jamais voltará a ser habitada e permanecerá vazia de geração após geração. Então aqui ele fala da Babilônia, uma representação específica da Babilônia, que ela representa o símbolo da idolatria, da imoralidade, do imperialismo, da opressão, e será completamente exterminada, conforme, se eu não me engano, o Apocalipse capítulo 18 fala que ela vai ser completamente eliminada. O 18, também o 19 deve falar alguma coisa, não me lembro agora o endereço correto, mas depois você pode ler a Bíblia. O 18, 2 tenho certeza. Agora o 19, eu sei que ali no comecinho, 1, 2 até o 4 mais ou menos, vai falar da Babilônia destruída. Então, como Isaías aqui está antevendo não só o surgimento da Babilônia, mas também a própria destruição dela. Bom, no capítulo 14 aqui, ele fala sobre um consolo para Israel. Então ele fala aqui é um cântico fúnebre, na verdade, de consolo para Israel, e falar que o Senhor teria misericórdia dos descendentes de Jacó. E essa misericórdia aqui, ele usa a imagem cuidadosa de Deus como se fosse o coração de uma mãe que quer cuidar do seu filho, a mãe que é misericordiosa com o seu filho. Então isso aqui, na verdade, é mostrando que o Deus ama tanto Israel como se fosse uma mãe amando o seu próprio filho. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. E nós vimos também que ele fala assim, estabelecerá, no finalzinho aqui do verso 1 ainda, no finalzinho, estabelecerá de volta, aliás, os trará de volta e estabelecerá a sua própria terra. Isso aqui foi cumprido lá em Esdras, capítulo 1, através de Ciro, se eu não me engano, em 538. Você pode ler lá em Esdras, tenho certeza absoluta, Esdras foi o cumprimento, quando fala que ele vai voltar à sua própria casa. O primeiro chamado foi de Esdras, para poder construir o templo. Depois veio Neemias para construir os muros, né? E depois os dois se juntaram ali, teve um período, tem inclusive uma gravação, um vídeo nosso que nós falamos sobre Esdras, capítulo 1, depois Neemias, que eu explico direitinho essa época e o tempo das coisas, beleza? Lá no verso 9, ele fala uma coisa interessante. O lugar dos mortos se empolga com a sua chegada do rei da Babilônia. Líderes e reis mortos há muito tempo se levantam para vê-lo. Então aqui, é porque o conceito babilônico era de que a existência humana ela tinha continuidade após a morte. Então a impressão que nos dá quando você lê esse texto aqui é que os reis da antiguidade iriam honrar ou prestar uma homenagem ao grande rei da Babilônia que havia chegado no Sheol. Mas na verdade, logo na sequência, no 11 diz: seu orgulho foi enterrado com você, ao som de harpa, e seu palácio cessou. Agora larvas são o seu lençol e vermes a sua coberta. Ou seja, ele é fraco como cada um, e será lançado no Sheol, onde ele nunca mais sairá. Então aqui o rei da Babilônia ele não tinha poder nenhum depois da morte, e ele não podia sair do Sheol. Então ele seria objeto de zombaria de Israel. Israel ia zombar dele, porque na verdade ele se mostrava tão poderoso e ele era tão fraco quanto qualquer ser humano. Então aqui não tem nada a ver
é só uma metáfora que foi usada para explicar o pensamento caldeu e depois a realidade quando ele vai para o Sheol e não vai sair mais, então virou objeto de zombaria. Então não tem nada a ver aqui com espiritismo, com essa coisa aí, isso aí não é de Deus, os mortos não voltam para contar a história, e na verdade aqueles espíritos que se apresentam como sendo pessoas que já viveram na Terra são demônios, porque eles têm pleno conhecimento de toda a história da humanidade, então são demônios para levar as pessoas à feitiçaria, necromancia, o que é condenado por Deus, e certamente essas pessoas que continuam crendo e vivendo isso vão acabar indo para o inferno, porque é assim que vai ser, está na palavra de Deus, né? Lá no capítulo 12, lá no verso 12, ele fala, do verso 12 até o verso, do verso 12, deixa eu ver direitinho aqui, do verso 12 até o verso 15 mais ou menos, 15, 16, eu vou explicar para vocês. Isaías aqui, ele faz uma narrativa aqui, uma narrativa cananeia, da rebelião de um Deus chamado Helel. Eu tive que anotar aqui para não me esquecer, de um Deus que chama Helel, que se voltou contra o Deus El, que era a principal divindade do panteão cananeu, e ele acabou caindo do céu, houve uma queda. Só que para nós cristãos, é lógico que isso aqui foi usar, os cananeus copiaram isso, na verdade, de um pensamento hebreu, porque esse texto aqui, alguns falam que é uma referência da queda de Satanás, que a queda do rei da Babilônia se refere também à queda de Satanás, é uma metáfora da queda de Satanás, conforme Ezequiel 28, conforme Lucas 10, 18 e Apocalipse 12, 9, tá bom? Então é como se os cananeus tivessem copiado esse pensamento hebreu que se refere à queda de Satanás e tivessem criado essa história do Deus Elel contra o Deus El, tá bom? Não é o contrário, não é o hebreu copiando o cananeu não, porque esse aqui é muito antes. Na verdade é o Deus hebreu, os cananeus copiando dos hebreus esse tipo de pensamento, beleza? Então aqui inclusive em Verdades Básicas nós usamos esse texto aqui para nos referir à queda de Satanás. No verso 19 e 20, a ausência do sepultamento, quando fala assim que você será lançado fora de sua sepultura, é porque a ausência de sepultamento era uma grande vergonha e uma desonra. Então aqui é para mostrar a desonra que poderia acontecer com a pessoa que fosse lançado fora. No verso 24, no verso 24 diz: tudo acontecerá como eu planejei, será conforme eu decidi. Então aqui nenhuma nação e ninguém é capaz de frustrar o plano de Deus, porque Deus é soberano em todos os seus pensamentos e ações. E aquilo que ele planejou, queridão, vai acontecer, não tem jeito, e não adianta espernear, e não adianta berrar, porque o plano de Deus é soberano e sempre é para o nosso bem. Lembre-se bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E no verso 25 aqui ele fala sobre o meu povo não será mais escravo. E aqui justamente é uma profecia a respeito do que aconteceria com Senaqueribe, que ele iria querer ele queria dominar Judá, destruir Judá, né, lá em 701, quando o rei Ezequias era rei, e ele caiu do cavalo, porque Deus mandou um anjo e 185 mil assírios morreram naquela noite, e ele voltou com o rabinho no meio das pernas, e lá ele foi morto pelos seus filhos, o Senaqueribe. E no verso 29 aqui, ele fala sobre os filisteus, né? E fala de uma cobra venenosa que destruiu os filisteus, se referindo aqui à Síria. Tá? Depois de Senaqueribe veio 2 reis piores do que o próprio Senaqueribe, é isso aqui que ele está fazendo a referência. Eu fiquei curioso para ver isso aqui, fui fazer uma pesquisa e descobri que na verdade estava se referindo a isso aí. Então nós comentamos aqui o 13, comentamos aqui o 14 e o 15. O 15 aqui é uma mensagem, o 15:1 até o 16:4 é uma mensagem de julgamento de Moabe, beleza? E aqui é o único comentário que eu vou falar, é que eles falam que vão raspar a cabeça e a barba, isso aqui era um sinal de humilhação profunda, de tristeza profunda, que as pessoas faziam isso. Então quando a pessoa raspava a barba e o cabelo,
é porque, na verdade, estava numa tristeza tão profunda que ele arrancava esse símbolo, que era um símbolo muito importante dentro da cultura hebraica. Amém? Então eu espero que esses textos aqui tenham edificado. Você viu, são curiosidades, né? Que de repente pode ter passado despercebido na sua devocional e que eu chamo a atenção para enriquecer um pouco mais a sua devocional e você ser abençoado, fora todo o conteúdo que é fantástico, que é maravilhoso, que você pode edificar a sua vida com tantas coisas lindas, como eu notei aqui, o Senhor dos Exércitos falou: quem pode mudar os seus planos? Quando ele levanta a sua mão, quem pode detê-lo? É verdade, operando Deus, quem impedirá? O nosso Deus é assim, e o nosso Deus governa soberanamente, e o seu governo soberano é guiado pela sua misericórdia e pelo seu amor pelas nossas vidas. Então, queridão, confie em Deus, conforme a mensagem que eu preguei ontem na igreja, né? Nós esperamos em Deus, nós confiamos, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o socorro bem presente nos momentos de tribulação. Se você não é ainda participante do canal, se inscreva, acione as notificações e, por favor, divulgue. Mande para os seus grupos de transmissão, abençoe a vida das pessoas com palavras. Nesse momento de crise, o que nós precisamos é palavras que nos dê ânimo, tá bem? Abençoe as vidas e que você tenha uma excelente noite para a honra e glória de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Amém? Até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais.